Olá, olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aguardar aí o Instagram começar a avisar as pessoas que o Foco e Bem-Estar está aqui para falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. E aí, nós vamos hoje conversar um pouco sobre esta bonequinha aqui, que ela tem uma historinha que eu conto quando eu atendo crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso e de violência, de exploração sexual na infância e na adolescência. E eu, como profissional de saúde, não poderia deixar o dia 18 de maio, no qual é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil, e também ao Dia de combate à luta, o Dia da Luta Antimanicomial. Então estamos aqui hoje para falar sobre esse tema polêmico, que é um tabu, continua sendo um tabu no mundo, e que traz muita infelicidade, muito adoecimento de modo geral para crianças e adolescentes que são vítimas de algozes sexuais, vítima de pedófilos, e é sobre isso que o Instituto Foco e Bem-Estar vem falar com você aí. Então, eu peço a você que faça junto comigo uma corrente do bem. Vamos encaminhar esta live que está aí para todas aquelas pessoas que você acha que precisam entender melhor o que é o abuso e a exploração sexual infantil, os malefícios disso e principalmente os sinais e sintomas que denunciam o que faz uma pessoa que abusa de uma criança, os sinais e sintomas que essa criança pode demonstrar. E aí, você que está aí do outro lado da telinha, pode junto comigo sim ajudar para que essas crianças tenham voz, para que essas crianças consigam denunciar os seus abusadores. Então, deixa eu dar uma boa noite especial aqui para Li Rocha, Dudu, Maria Helena, quem mais aqui? Milena, Melo Caico, Ana Tamer, obrigada. Gente, vamos encaminhar essa live aí para as pessoas, para que juntas nós possamos esclarecer, falar sobre esse momento, essa situação que vem aumentando de forma alarmante na pandemia, onde as pessoas estão ficando mais confinadas, crianças e adolescentes estão ficando confinados e passando por essas situações de abuso e exploração sexual. Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou encaminhar essa live para todas as pessoas que eu percebo que podem sim estarem interessadas em aprender, em ajudar a divulgar e a propagar essa quebra de tabu, derrubar esses muros que invadem aí os lares em relação ao abuso sexual infantil. Bom, muitos são os casos que rondam as famílias em relação ao abuso e à exploração sexual. Eu olhei aqui algumas estatísticas que quero falar com vocês, que recentemente foi feita uma pesquisa que mostra que durante a pandemia houve um aumento considerável de incesto, de abuso sexual nos próprios lares, onde o familiar é o principal abusador. E aí, nesse momento da pandemia, onde as crianças estão mais vulneráveis, onde as crianças e adolescentes, jovens, estão muito tempo dentro de casa,
estão sozinhas, solitárias, onde às vezes o adulto, um deles está cuidando mais do trabalho home office, ou está cuidando dos afazeres domésticos, ou sei lá do que, e aí essa criança fica mais à mercê do abusador. Então veja só, situações comuns que as crianças podem apresentar e que pode ser um sinal de alerta para você, né? Depressão, dores no corpo, ansiedade, insônia, perda de apetite, aumento de apetite, reclamações constantes, dores no corpo, nos órgãos sexuais. Então é importante parar para prestar atenção no que essa criança mostra. São muitos os problemas que um abuso sexual vivido por uma criança pode trazer para esse indivíduo, para esse self em desenvolvimento. Eu, como psicóloga, já tive aqui no meu consultório várias situações nas quais houve o entendimento por minha parte que aquela criança, ou aquela adolescente, ou aquela adulta teve que ficar com a voz calada. Por quê? Porque foi vítima de abuso sexual na família, ou por um amigo da família, por um conhecido, foi vítima de abuso sexual no elevador, na rua, e abordagem sexual também pela internet. Então são várias as formas de abuso sexual, compreende? E nós, adultos saudáveis mentalmente, temos a obrigação de defender essas crianças. Frases comuns do tipo, hoje eu não quero ir para a escola. Por quê? Porque às vezes usa o transporte público e foi ali que a criança foi bulinada. Foi ali que ela foi vítima. Transporte escolar é um outro local onde as crianças podem sim serem vítimas de um abusador. O tio da van, a tia da van, são pessoas que às vezes são muito carinhosas, até em excesso com as crianças, mas que elas têm uma atitude inadequada, disfuncional, criminosa do abuso sexual. No meu consultório, como eu estava dizendo, já chegaram para mim inúmeros casos onde, depois de tirar todas as roupas, e aí eu quero as roupas psicológicas, o cimento psicológico que fica em cima dessa dor dessa criança, desse adolescente, dessa adolescente, desse adulto que foi vítima de violência sexual na infância, eu quero mostrar para vocês o que isso significa. Como que eu utilizo essas bonequinhas matrióticas para mostrar e trabalhar o incesto, o abuso sexual na família, o abuso sexual entre os amigos dos pais, tá? Vocês conhecem essas bonequinhas, né? A gente vai tirando. Essa que tá aqui, por exemplo, significaria uma adulta ou um adulto já formado, mas que tem uma bagagem. Todos nós temos uma bagagem na vida, não é mesmo? E aí, quando vem para terapia, a gente faz aquela primeira limpeza psicológica, onde a primeira casca sai. E aí, a gente começa a aprofundar no tratamento para entender os sintomas, o sofrimento, de onde vem todas aquelas queixas que a pessoa traz. E às vezes é uma criança que está ali na nossa frente, nem sempre é um adulto. Aí a gente então trabalha mais um pouco, vai lapidando todos esses
escombros, os cimentos, entendendo a tristeza, o sofrimento emocional psicológico, as amarguras, os esquemas disfuncionais de atuação na vida, as dores psicológicas daquela pessoa. E aí a gente chega num outro momento. E esse particularmente é um momento muito delicado na terapia. O momento onde é revelado o abuso sexual. Muitas dores, muitas amarguras, muito sofrimento. E com muita dificuldade, o terapeuta vai tirando o lacre da boca deste indivíduo, deste sujeito, vítima do abuso sexual. E aí, daqui existe a chance de renascer um outro ser humano. Um ser humano mais feliz, um ser humano mais capaz de lidar com a sua dor, que nunca, jamais será esquecida, né? Mas pode ser vencida e aos pouquinhos essa pessoa vai retomando o seu desenvolvimento na vida, vai curando aquela dor, aquela ferida, para que ela se torne um adulto saudável ou uma criança ou um adolescente de fato mais saudável. Eu tenho alguns cases reais para trazer para vocês entenderem a importância de romper com esse silêncio. Porque às vezes, como eu falei, o abuso sexual, a bulinação sexual, que não deixa de ser o abuso, né? Surge de onde? De um pai, de uma mãe, de um irmão mais velho, de um tio favorito, amado, querido, do avô, da avó, de um primo, do motorista da van, do transporte escolar, do ônibus, de uma pessoa qualquer que esteja no ônibus, de dentro da escola, de um professor. Então, são várias as fontes de onde esse abuso sexual pode vir. E olha só os dados de estatística, que interessante. Violência sexual figura em 11% das denúncias que se referem a esse grupo específico, crianças. O que corresponde a 17 mil ocorrências. Isso em 2018. Teve uma queda a partir do momento que isso começou a ser mais falado, teve uma queda em apenas 0,3% na estatística. Ou seja, não é nada. Tem um monte de crianças e adolescentes por aí sendo vítima de violência sexual, de abuso sexual. Outro dado, em 2019, foram 17 mil denúncias de violência sexual contra menores de idade, através do Disque 100. A maior parte das queixas é de abuso sexual em crianças e adolescentes. 13.418 casos, 2019. Isso, os casos que foram denunciados. Agora vamos pensar nos casos que não foram denunciados, que estão encobertos debaixo da poeira familiar, da poeira social. São muitos os casos. Continuando aqui. Casos de exploração sexual ainda segundo o Disque 100. 3.675 casos. Muito pouco. As pessoas não têm coragem de quebrar esse muro de concreto para falar sobre o abuso sexual.
infanto-juvenil. Renata, Luiz Rafael, Ney Souza, Maria Iracema, Afonso, Diego Afonso, muito obrigada por vocês estarem aí. Eu confio, eu acredito que juntos somos mais capazes de ajudarmos a mais crianças e adolescentes que são vítimas de abuso sexual, a denunciarem o seu abusador. Vem comigo, ainda tem mais informações aqui. Então, em 2019, os relatos de exploração sexual foram apenas 3.675. Os números mostram que mais de 70% dos casos de abuso e exploração sexual são praticados. Infelizmente, com muita dor no coração, eu digo para vocês, pelos pais. Pelo pai, pela mãe, pelo padrasto ou outros parentes da vítima. Um case que eu vou trazer para vocês entenderem o quão difícil é para os familiares falarem sobre esses assuntos, quebrarem o silêncio e o quão sofrido é para uma criança que é vítima de um abusador desse falar a respeito disso. Certa ocasião recebi uma menina de apenas 4 anos de idade no consultório, trazida pela avó. Claro que eu não vou dar muitos detalhes, óbvio que não, né? E os sintomas que a menina apresentava: roer unhas até sangrar, querer comer muito fora de hora, não querer voltar para a casa dos pais separados, ter um apego exagerado ao avô, exagerado a ponto da criança não querer ir para a creche para não ficar longe desse avô. Uma mãe negligente, pai negligente, e essa avó então foi a acolhedora dessa criança. E dentro do consultório, fazendo brincadeiras, questionando, entendendo por que aquele comportamento estava acontecendo, por que aquilo era tão disfuncional. E aí vi dentro do meu consultório esses sintomas acontecerem. E isso me chamou muita atenção. E nos desenhos dessa criança, eram desenhos escuros. Primeiro fundo era todo preto, de guache, ou de canetinha, ou de lápis de cor, ou de giz pastel. Os recortes de revista que nós fazíamos eram pretos. Isso me chamou a atenção primeiramente para um quadro de depressão infantil, o que é difícil de se diagnosticar, mas a gente vai trabalhando e vai entendendo como que isso acontece. Mas o maior sintoma era o sintoma de ansiedade dessa criança, porque ela roía as unhas, ela comia as pelezinhas das unhas, e dentro do consultório ela estava completamente agitada. A Renata Bueno, Renata, obrigada por você estar aí, está dizendo que 72% dos casos acontecem dentro de casa e 77% através de conhecidos da família. Exatamente aqui o que eu estava falando. Obrigada por reforçar esta informação. Oi, Ju, beijo, querida. Amanhã eu tô junto contigo, hein? E aí, conversando, entendendo a dinâmica familiar, os pais não aceitaram participar das entrevistas de devolução. Essa avó com muita dificuldade vinha trazer esta criança. E aí eu comecei então a querer entender a história dessa criança e a saber como era a relação da criança em casa, da criança com a avó, da criança com o avô, por que é que essa criança tinha tanta dificuldade de ir para a escola, tanta dificuldade de querer voltar para a casa dos pais. Na casa dos pais é porque ela era literalmente negligenciada.
a mãe levava namorados para dentro de casa, o pai levava namoradas para dentro de casa e os meus ouvidos ficaram aguçadíssimos, né? E eu comecei a pesquisar, entender, fazer desenhos, contar historinhas e a trazer essa criança que estava lá fechada, aterrada dentro dela mesma, dessa menininha. E depois de investigar tudo, eu não achei nenhum sinal, além da negligência, de que essa criança sofria abuso sexual pelo pai e pela mãe, pelos namorados da mãe, pelas namoradas do pai. E aí eu comecei a pesquisar melhor como era a relação dela com esse avô. Adivinhem só? O avô era o abusador sexual dessa criança. E ele abusava dessa criança dentro da lanchonete que ele era dono, às escondidas, para que a avó não via. Com muita cautela, com muito amor, compaixão, dó, eu vim trazendo essa avó para mim, né? E quando essa avó percebeu o tamanho do sofrimento da neta e a gravidade do que ela, a avó, estava prestes a perceber, o que ela fez? Ela tirou a neta da terapia. Então é isso, minha gente. Quero saber se além da Renata, Ana Lúcia, que entrou agora, a Ju, a própria Renata, Dudu, Luiz Rafael, Ney Souza, Maria Iracema, Ana Tamer, quem mais aqui? Alguém de vocês quer fazer alguma pergunta? Quer falar sobre alguma coisa? Vamos participar. Renata Bueno, você aceita participar, entrar aqui na live comigo pra gente falar sobre esse assunto? Diga aí pra mim se você aceita, levante a sua mãozinha, vai ser um prazer ter você aqui comigo. E assim, outras histórias eu vim acompanhando aqui no meu consultório, não só no consultório, na vida real, porque isso fora do consultório, na vida lá, né, familiar, na vida dos amigos, eu vim acompanhando algumas situações que apontam para o abuso sexual. Uma outra situação gravíssima que aconteceu, uma determinada família tinha 3 crianças, uma bebezinha, um menininho maior, uma menininha maior, e eu assim, sabe, comecei a prestar atenção naquele menino, na tristeza que ele carregava nos olhos. Já te respondo, Maria Helena, na tristeza que ele carregava nos olhos, a boquinha dele aqui muito cortada, e ele aos 7 anos de idade chupando chupeta. Renata, eu já te chamo, só um minutinho, tá? Vou só terminar esse case aqui, falo com você e com a Maria Helena aí ao mesmo tempo. E aí, assim, um menino quieto, um menino sofrido, e eu observava o comportamento desse avô e chamava a atenção. E eu, muito observadora, frequentávamos a mesma instituição religiosa, e aí, olhando a situação de perto, comecei a prestar muita atenção nisso. Um tempo depois, vim a descobrir que a irmãzinha dele, filha de pais separados, que a irmãzinha dele denunciou o avô. Falou que não queria voltar para a casa do avô porque o avô fazia inúmeras coisas com ela. Então, gente, tá aqui, ó, debaixo do nosso nariz. Só não vê quem não quer ver. Maria Helena perguntou: você acha que a escola deve intervir nessa situação? Né? Sim, sim. A escola, como tem profissionais, educadores que passam uma grande parte
da vida dessa criança ali, acompanhando essa criança no dia, quando percebe sinais e sintomas de sofrimento emocional, deve tentar entender. E se essa criança, por A mais B, mostrar para vocês que a criança sofre abuso sexual infantil, vocês devem chamar os responsáveis, claro que com muita cautela. Primeiro tem que sondar, tem que entender, tem que perceber, conversar dentro da escola, com a equipe, não fazer essa denúncia sozinha. Chamar o familiar, conversar, tentar primeiro colher informações sem deixar claro a intenção da denúncia. Depois, ficando claro que existe ali um quadro de abuso sexual, é o seu dever de professor, de ser humano, denunciar ao conselho tutelar, a vara da infância e da juventude. Nós temos a obrigação de ajudar essas crianças. E é claro que nem sempre é fácil. Ela completa: você acha que a escola deve intervir quando percebe essa situação na vida de alguma criança, ou isso deveria ser tratado diretamente em um consultório por profissionais? Se isso surge no contexto da escola, é no contexto da escola que isso deve ser abordado, com respeito, com cautela, com amorosidade, com bondade no coração, principalmente com aquela criança. Porque quando o familiar abusador percebe que a criança está denunciando, o que ela faz? Ou tira a criança da escola, ou ameaça, bate, agride e violenta ainda mais. Então tem que ter cautela. E se for preciso, Maria Helena, peça ajuda de uma profissional que possa ajudar vocês a conduzirem essa situação. Mas se calar, não dá. Eu vou chamar aqui a Renata Bueno, que é minha amiga, psicóloga também. Ó, ela já vai entrar aqui para nós falarmos um pouco sobre isso. Enviei para você, Renata, entra aí. Maria Helena, você como professora, se você quiser entrar junto com a Renata Bueno, eu coloco você na live. Vem comigo, vamos falar sobre isso, vamos ajudar as pessoas, né? Vamos lá. E não é só criança que passa por isso, tá, Maria Helena? Tá, pessoal? Adolescente vive isso dentro de casa, sabe como? Às vezes é um carinho inadequado que recebe. É um apego inadequado de um padrasto. Ó, se ela entra aqui. Às vezes é da madrasta. Então, o abuso sexual não é só... Oi, Renata! Olá, boa noite! Bom ter você aqui, que maravilha! Menina, eu vi esse tema, eu fiquei instigada aí. Eu trabalhei mais de um ano fazendo formação de profissionais da área de psicologia para atender essas crianças numa cidade aqui do lado da minha, Jacareí. Maravilha, maravilha! Você tem muito a contribuir comigo hoje. Que delícia! Muito obrigada por você estar aqui, né? Então, é um tema que precisa dar muita voz, né? É muito importante. Muita voz, muita voz. Nós, como profissionais de saúde, não podemos deixar de falar sobre isso nesse dia nunca, né? Mas hoje isso ganha uma voz maior, um corpo maior. São inúmeras crianças e adolescentes vítimas de abuso e de exploração sexual, né? E eu ainda não falei sobre exploração sexual, estou falando só do abuso em si, que acontece dentro de casa, né? E como você acompanhou, eu estava falando aqui alguns cases sobre situações que eu vivo aqui dentro do consultório, que a gente percebe no dia a dia, né, Renata? Acho que a minha internet deu uma falhadinha aqui, não sei. Vamos ver aqui se a gente volta. Não sei se minha ou se da Renata. Vamos ver aqui. Bem, acho que a Renata, não sei se é a minha internet, a minha aqui parece que tá legal, acho que foi a Renata. Renata, volta aí, tô te esperando aqui, entra aí, tá? Tá bom, Maria Helena, um outro dia você vem.
Fico feliz que você esteja aí para falar sobre esse assunto. Um outro case também muito importante que eu tenho para trazer é do ajudante da van, tá? Fizemos uma história com dessa vez um garoto aqui no consultório, pré-adolescente, 10 anos de idade, que carregava uma tristeza no olhar, uma coisa assim incrível da gente perceber. E aí, num determinado momento, ele fala: eu não gosto do tio que ajuda a van. Mas como assim? Que tio é esse? Quem é essa pessoa? O que aconteceu? Como ele te tratou? Como que ele lida com você? Né? E aí essa pessoa sentava perto dele, na van, e acariciava as pernas dele. Um garoto de 10 anos de idade. Renata vai chegar aí já já. Oi, Renata. Peguei. Eu estava tentando entrar em contato com uma amiga minha que é promotora da vara da infância e da adolescência, ver se ela quer entrar ou contribuir. É uma pessoa especial neste tema de violência. Eu ia ver se eu conseguia falar com ela, mas eu também tentei um promotor também, que eu conheço aqui na minha cidade, em Petrópolis, mas não consegui. Provavelmente ele ainda está na batalha nossa de cada dia, né? Mas, Renata, o que você tem aí para contribuir com esse assunto, já que você tem uma larga experiência aí? Eu tenho uma vivência aí por um ano que eu trabalhei com os profissionais da área da psicologia, da saúde mental de Jacareí, trabalhando com eles para acolher essas crianças que fazem a denúncia, chegam até a promotoria para defesa. Então tem vários passos. E Jacareí, no Brasil, tem sido modelo do cumprimento, ele tem um fluxo intersetorial de atendimento à criança e adolescência desde quando vem a denúncia, tendo cuidado da proteção dessas crianças e desses adolescentes para não revitimizar. Porque o que acontece muito com essas crianças? Descobre na escola, ela vai para a delegacia, tem que dar todo o depoimento, às vezes tem que fazer corpo de delito, depois vai para outro profissional, tem que contar a história novamente. E aqui foi montado um fluxo onde quebra essas etapas, já vai em pessoas específicas quando a denúncia chega ou quando se tem essa preocupação de que está acontecendo alguma coisa. Como nós podemos investigar uma suspeita de que está acontecendo alguma coisa. Porque é muito interessante, eu não sei se você vive isso, Ana Clara, que às vezes chega adulto no nosso consultório que sofreram abuso e agora na fase adulta que está cuidando disso, né? Por isso é que eu trago essa bonequinha. Essa boneca aqui, eu também tenho ela. Ó, são várias aqui dentro, né? Exatamente, né? Para poder trabalhar com essa criança a ferida. subjetividade do adulto que chega para nós e que relata, descobre, né? Já traz, mas está tamponado. E aí relata esse sofrimento muito chocante, é muito forte, mas existe. E é real. Isso, com certeza. E né? Como cortou algumas vezes aqui, Ana Clara, eu não sei se você falou da lei Joana Maranhão. Não, ainda não. Você vai estar falando dela. Não, fala então, você. Porque a Joana Maranhão é aquela nadadora que, em um determinado momento, ela foi abusada pelo treinador dela de natação. Sim. E, em um determinado momento, ela resolveu contar para a mãe e levar isso à frente para a denúncia. Chegou a ser levado, só que a pessoa que fez o abuso, o profissional que fez o abuso, não cumpriu pena nenhuma, porque não tinha uma lei que abarcasse o tempo que ela poderia estar reclamando ou denunciando a pessoa. Sim. Expirou o tempo. Expirou o tempo. A partir deste momento foi criada uma lei, porque daí ela fez todo um movimento, foi criada uma lei que você tem, a partir dos 18 anos, se eu não me engano, eu estou querendo levantar aqui, acho que você tem mais 20 anos para você denunciar o abusador. Você pode ir atrás. Qual que é o objetivo de denunciar? Não é vingança, não é castigo. É você
inibir que ele faça isso com outras crianças Com também. outras pessoas. Este é o principal motivo. Muitas pessoas não denunciam porque falam, eu não quero criar confusão, não vai adiantar nada, e também já fez isso comigo, mas ao você fazer isso e ter a coragem de enfrentar essa situação, você vai estar protegendo outras crianças deste abusador. Então, assim, a dor é muito profunda, mas é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, né? De poder realmente fortalecer. Eu tô aqui com a página aberta, mas ela vai e volta, né? A internet faz cada coisa com a gente, um negócio assim de louco. Sim. Nós vimos recentemente o escândalo, né, que foi no meio esportista, principalmente aí sobre os atletas de cavalo, de prova... fala aí, me ajuda o nome, esqueci. De ginástica olímpica. Ah, ginástica olímpica, é verdade. Né? A ginástica que as olímpica. meninas eram, os meninos eram abusados sexualmente pelos seus treinadores. Né? Sim, é e aí lamentável. eu pergunto para todo mundo que está aí, até quando? Até quando isso vai acontecer e as pessoas à volta vão ver e não vão fazer nada? E até quando você que é vítima de uma situação como essa vai se manter calado? É que a dor é tão profunda, né, Clara? Sim, a dor é muito profunda, né? Mas sofrer essa dor calada faz essa dor ter raízes para o resto da vida. Isso, é verdade. Procure ajuda, procure uma pessoa da sua confiança e fale sobre isso. Abra o seu coração, peça socorro, diga para o outro, denuncie. Se você não quer denunciar porque é um parente muito próximo, mas pelo menos cuide da sua ferida. Isso, né? é fundamental. Cuide da sua ferida. Porque a ferida, ela pode levar o resto da vida. Sim, e nós não podemos normalizar isso. Muitas pessoas acabam normalizando, né? Já foi. O vô já morreu. Deixa isso quieto. São frases do tipo assim, cala a boca, não fala nisso. Ele é seu pai. Imagina que meu marido, padrasto, faria isso. Você está enganada. Ele tem tanta preferência por você. Ele gosta tanto de você. Ele é capaz de tirar a roupa do corpo para te dar. Isso que é o mais triste. Existe essa preferência. Né? E quando não, normaliza no sentido da... Porque quando a criança é muito pequena, seus 2, 3 anos, ela não consegue discernir a fantasia da realidade. Não. E às vezes esse aliciamento, esse ato libidinoso é tratado como um carinho, porque ela ainda não tem o discernimento. A intenção do adulto é maldosa e está praticando o abuso. E a criança ainda ela não sabe discernir, está fazendo alguma coisa errada. Por isso que é muito legal a psicoeducação, você educar, né, para a criança o que ela pode, o que não pode, o que ela tem que contar, o que não tem. Então, também começa com todos nós que somos pais, avós, de falar sobre esse assunto dentro de casa. Falar para a criança pequenininha onde pode pôr a mão, onde não pode pôr a mão, que carinho que é permitido, o que não é, porque ela não tem esse discernimento e vai crescendo neste ambiente de abuso. Isso. Né? Até ser o que é um amor saudável, o que não é, né? Essa coisa de onde o adulto pode tocar no seu corpo e quem é o adulto que pode tocar e de que forma pode tocar, né? A gente tem que ter tanto tato para falar isso, porque quando a gente diz, só o adulto fulano de tal pode tocar no seu corpo, e se ele for o abusador? Isso. Aí você endossa, você permite. Né? Então tem que ter muito cuidado quando você vai fazer a educação sexual. Antes da educação sexual, tem que haver a educação emocional, onde existe a permissão dessa criança falar com você. Falar o que ela sente de bom, de ruim, de agradável, de desagradável. Deixar ela ter voz.
deixar ela comentar com você, né? É Uma fundamental. época, isso, Renato, uma época eu estava fazendo faculdade de psicologia, e aí eu usava ônibus, transporte público, e uma amiga minha saiu da faculdade e veio ficar junto comigo no ponto de ônibus, né? E aí Sim. veio um rapaz desses que vem vendedor ambulante vendendo bala. E ele estava embriagado. Veio vender bala para nós duas. Eu não tinha mesmo dinheiro para comprar bala e nem tinha interesse. Ela Sim, tinha, mas sim. não quis comprar. E aí ele virou e falou assim: eu tô vendo o que que você é. Uau. Eu já saquei que você não quer comprar bala de mim porque você não gosta de homem. Olha só. Além daquilo ter sido extremamente agressivo para ela, Sim. ali eu vi essa menina se transformar. Descortinou um mundo na frente dela. Ela começou a ficar mal. Todo aquele sofrimento que estava ali tamponado com cimento mesmo, veio à tona. Ela começou a chorar, a sofrer muito. Eu chamei ela dali, fomos para uma praça, sentamos, e aí ela falou que naquele momento ela acessou, surgiu dentro dela o abuso sexual que ela sofreu na infância pelo irmão mais velho. Isso acontece muito, né? Muito. Fica tão reprimido que acaba não vindo mais para o consciente, a pessoa toca a vida no piloto automático, com um monte de sintomas. Como se nada tivesse acontecido, né? Umas trabalham demais, estudam demais, eu vou fazer. E quando outras não se perdem, se envolvem com drogas, cada um vai reagir de uma forma. Só que em determinado momento a ficha cai ali. Exatamente. É desolador isso daí. E assim, é uma dor muito grande. Eu fico feliz por ter podido estar ali perto naquele momento, né? E ter ajudado de alguma maneira. Mas é isso que acontece. Eclode. E aí, quando esse adulto, sendo mulher, sendo homem, ou da orientação sexual que for, porque isso não está em jogo, não é isso que importa aqui, importa o sofrimento humano. Quando isso surge no consultório, vem com uma dor muito grande. E aí, um tempo depois, quando nós conversamos, ela tomou coragem de falar sobre o assunto com a mãe. Sim. E a mãe disse: fica quieta, que ele é seu irmão. E isso não é coisa que você deve ficar falando para ninguém. Já passou, está no passado. Olha só. Então é muito pesado. É muito né? triste. E né? aí Porque não é nem neste momento legitimada, né? Não foi legitimada. E o que a gente percebe é que existem os facilitadores. Sim. Né? E essa criança, essa moça, na infância, ela tinha corrimento vaginal, ela tinha insônia. Eram os sintomas físicos desse abuso sexual. Então, o que a gente está falando aqui não é uma coisa simples. Não. Vai trazendo várias sequelas para a vida dessa pessoa. Exatamente. Né? Quem está falando comigo aqui é a doutora Renata Revite, ela é promotora da Vara da Infância e da Adolescência. E ela está falando aqui que ela quer entrar na live. Onde que está essa live? Ai, deixa eu dar seu endereço. Estar. Foco e bem, ponto estar. Nós temos 6 minutinhos para ela entrar e dar a contribuição. Ela tem que dar a palavra dela. Foco e bem, ponto estar. Isso. Falta 6 minutos para acabar, mas seria muito bom você dar uma palavra final. Deixa eu colocar aqui. Isso, vamos lá. Como que a gente pode fazer, né, para ajudar? A gente pode orientar o familiar que às vezes tem medo de denunciar, já sacou o abusador, mas tem medo de denunciar, a gente pode apoiar. A gente pode apoiar essa criança, dialogar, ter um diálogo aberto dentro de casa, inclusive falar com o próprio abusador. É muito difícil, gente, denunciar um familiar,
por isso. É, Né? você mexe com toda uma estrutura que está velada, né? Exatamente. Ah, ela entrou. Pedir para... Essa daí, é Rerevite. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Eu estou falando para ela só para ela entrar e pedir para entrar. Pede para entrar. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Pede para entrar, Rê. Pede para entrar. É Rerevite. É Rerevite, é do Ministério Público, ó, de São Paulo. Rerevite, do Ministério Público de São Paulo. Rerevite. Vamos ver se ela recebe. Não estou encontrando ela. Não tá? É porque talvez porque ela não te siga, talvez. Deixa eu falar. Rerevite o quê? É Rerevite com 2T, né? 2T. MPSP. É Rerevite? É RERIVITTI. RIVITTI. MPSP. Ela tá aí na live. Deixa eu ver aqui. Difícil. Pede para entrar. Pede para entrar. Peraí. Renata Rerevite? É isso mesmo. Ela. Vamos ver se conseguiu? Tomara que seja. Não, é ela, só tem que ser. Vamos ver. Vamos ver aí. Daí ela vai aceitar. Daí ela fala a palavra final aí. Só entra no Insta e pedir para entrar. Vamos ver. Fernanda Pietro, tem que clicar na setinha. Pois é, eu já mandei, mas não estou conseguindo, não. Vamos ver se ela entra aí. Chegou para ela. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo chamar ela. Não, porque você não é anfitriã, mas eu já chamei. Tá. Eu tenho certeza que ela ia agregar pra caramba. Ah, ela entrou. Olha ela aí. Aí, olá. Você tem que falar aqui sobre esse tema que é a tua vida, nossa vida, muito importante. Eu estava tentando entrar, não conseguia. Eu mandava solicitação, me ignoravam. Como assim? Ai, não chegava aqui pra mim, não conseguia achar. Desculpa, doutora Renata. Seja bem-vinda. Estamos aqui no finalzinho, mas seria muito feliz se você desse a sua contribuição, mesmo que por 5 minutinhos. Do que vocês estão falando? Que eu estou chegando agora aqui. Estávamos falando sobre o dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual Infantil. Infanto-juvenil, né? A violência, gente, contra crianças e adolescentes, a gente pode falar que é uma pandemia, configura uma verdadeira pandemia dentro da pandemia Covid-19. Os números muito alarmantes, bastante preocupantes e aumentaram bastante agora no momento da pandemia. A gente tem estudos bem recentes mostrando isso. E a gente tem feito... Eu sou promotora de justiça, nem me apresentei, eu sou promotora de justiça. Sou promotora de justiça em Jacareí, mas estou há 1 ano afastada de Jacareí e estou assessora da Procuradoria-Geral no Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do Ministério Público de São Paulo. Então, desse lugar que eu nesse 1 ano, para mim, porque eu consigo trabalhar numa política institucional que, por hora, tem tido como foco implementar a lei da escuta protegida, que é garantir que todos os municípios, e a gente abriu um projeto, a gente teve a inscrição, recebemos a inscrição de mais de 70 promotores de justiça em todo o estado de São Paulo, e a gente está rodando o estado de São Paulo, separado por regionais, em todas as regionais, trabalhando no sentido de dar total apoio e subsídio para que os promotores fomentem, induzam em cada um dos municípios em que eles trabalham uma grande articulação de rede, uma rede de proteção da infância, envolvendo a sociedade, a família, mas envolvendo também a assistência social, a saúde, a educação, né? A gente fala numa grande corrente do bem, embora demande, na verdade, seja uma obrigação legal nossa, esse trabalho coletivo, integrado, integral para atendimento da criança e da família dela e atendimento de todas as necessidades decorrentes da violência sofrida pela criança.
A gente, quando pensa em violência contra a criança, a gente pensa sempre muito na responsabilização criminal, em fazer o BO, no agressor ser punido. E eu costumo sempre trazer essa reflexão, né? A responsabilização criminal, gente, não tem que ter foco na criança. Ela foca na atribuição de uma pena, na retribuição de alguém que praticou um crime. A proteção verdadeira da criança não está na responsabilização criminal, está nas nossas mãos, como poder público, como sociedade, de modo a nos unirmos para cuidar e evitar novas violências. E esse projeto que a gente está rodando agora no estado de São Paulo, focando com prioridade, independentemente da responsabilização criminal, que é bem-vinda, mas focando prioritariamente na proteção, no cuidado, na escuta da criança e do adolescente em situação de violência. É uma mudança de foco, né? Da escuta, né? Da responsabilização criminal para o acolhimento, para o entendimento dessa criança. Maravilha, perfeito. Maravilha. É isso. Eu acredito que eu essa sou fã da Renata, que está aqui com vocês. Duas, eu também. Eu também. Trabalho em Jacareí, de trabalhar numa grande capacitação de toda a rede protetiva para que a gente fale a mesma língua, todo mundo esteja na mesma toada. Renata participou de um evento maravilhoso de 18 de maio, lá no ano de 2018, com uma fala muito bacana, num teatro lotado com mais de 400 pessoas. Sim, maravilha. É isso mesmo. E o projeto foi em Jacareí que você começou com esse projeto, né, Renata? Jacareí é inspiração. Olha, no Ministério Público a gente lançou um guia no final do ano passado que é acessível. Vocês podem acessar esse guia na página do Ministério Público. Tem lá uma parte cidadão, uma abinha cidadão e depois cartilha. Está disponível para fazer download essa cartilha. É um guia operacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Traz um passo a passo, com uma metodologia para a implantação da articulação da rede em cada município. E esse guia, ele tem como inspiração expressa mencionada ali a rede protetiva de Jacareí e o trabalho realizado lá. Jacareí é mencionado como referência, né? E está participando comigo em toda a região, em todo o estado de São Paulo, levando a experiência exitosa de Jacareí para ser replicada em mais de 70 municípios participantes desse projeto. Maravilha, a Ana Clara fica no Rio de Janeiro, em Petrópolis, né, Ana Clara? Rio de Janeiro, na região serrana. Inclusive, como a gente está chegando aqui no finalzinho dessa live, uma pena, mas a gente está chegando. Eu quero colocar o meu Instagram disponível para quem tem o desejo de compartilhar uma situação como essa e não sabe como fazer. Eu sou psicóloga, com 26 anos de experiência, e eu posso ajudar você nessa situação de forma totalmente sigilosa. Você pode me mandar um direct e aí eu vou entrar em contato com você e vamos conversar. Não cale a boca, não cale essa voz dentro de você. Ajude a salvar crianças e adolescentes vítimas de um ato tão criminoso, tão abusivo, tão adoecedor como o abuso sexual. Conte comigo nessa missão, que eu estou daqui fazendo essa ponte do bem, como a doutora Renata, promotora, falou aí, como a Renata Bueno também falou. Então, é muito importante que a gente tenha atitudes, ações. Não adianta só comentar que não concorda, que é um absurdo, que a pessoa tem que ser presa, que tem que denunciar. Qualquer um de nós pode ajudar a cuidar das nossas crianças e adolescentes. Faça a sua parte, nós vamos fazer a nossa. Não é isso, doutora, que a gente precisa fazer juntos? Exatamente. Né? Essa é uma corrente do bem. Fundamento constitucional, corresponsabilidade de todos nós pela proteção integral da infância com prioridade absoluta. Perfeito. Essa é a frase que fechou essa live. E eu sou muito feliz, agradecida a Deus. Estou aqui emocionada por ter conseguido, de uma hora para outra, que não tinha nada planejado. Eu ia entrar numa reunião, não consegui abrir o link da reunião. E aí eu pensei, então vou fazer uma live sobre esse tema, porque hoje é um dia que a gente realmente precisa falar e encorajar as pessoas a falarem sobre isso, a educar suas crianças. E, mais do que tudo, a permitir que as vítimas de abuso e exploração sexual possam falar e serem acolhidas
sem julgamento, sem recriminação. E nós, seres humanos, devemos isso a essas crianças, que serão o futuro do nosso Brasil. Não adianta falar só da política que está ruim, a gente vê coisas do nosso lado e nós temos que ser corresponsáveis por isso. Então, eu conto com você nessa missão. Renata Bueno, meu coração transborda de alegria pela sua ajuda de hoje e uma ajuda dupla que foi trazer a doutora Renata aqui também para falar comigo, para dar essa contribuição tão rica. Doutora, muitíssimo obrigada. Eternamente grata a você. Obrigada, Nem Rê. conheço, mas já sou apaixonada por você. E Ela é fantástica. live Ela é fantástica. Eu imagino. Por tudo Essa minha amiga o pouquinho que eu vi, o pouquinho que eu vi, eu acredito nisso. Chave de ouro o dia de hoje. Ó, minha querida Jaqueline. Jaqueline, minha amiga querida aí, dando um tchauzinho. Muito querida. Que bom. Um beijo a todos vocês que Obrigada, estavam aqui, Obrigada, Ana fizeram Clara. suas contribuições. Olha aí o pessoal quer uma live, quer continuar na live, gente. Você vê? E aí? Como é que a gente faz? Né? A gente continua, vocês têm tempo disponível para isso? Não tem? Eu acho que a Rê está cansada, né, Rê? A Rê teve Vamos fazer um outro dia. Hoje, mas agora foi a chave de ouro para encerrar meu dia. Eu estou precisando agora descansar. Isso aí. Então, já fica aqui o convite para nós fazermos. Vou entrar em contato com a Renata, vou passar a seguir você lá também, tá? Sim. Eu agradeço, então, a todos que passaram aí e muito a todas vocês aí. Um grande abraço. A live vai ficar salva no perfil focoebem.star. Acessem, compartilhem, salvem e façam a sua parte. Um beijo grande para todos aí. Um beijo para todos. Façamos bonito. Assim, isso mesmo. Isso.